Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Iata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, hoje é dia 11, sexta-feira, 11 de junho de 2021 e o nosso índice Bovespa teve uma queda de 0,5%, fechou cotado em 129.441. Percebam que a mínima foi 128.677, mais ou menos ali, meio que ela estava até quase que perdendo a exponencial de 9 períodos, na região de 128.866. Eu vejo que esse é o próximo suporte para segunda-feira, tá bom? A máxima de hoje, 130.294, é a primeira resistência, beleza? Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui, né? Caiu por aproximadamente 4 horas e depois reagiu bem. E o que seria importante, né, logo nas primeiras horas na segunda-feira? Já buscar romper a média de 21 na região de 129.822. Semanal, vamos ver como fechou a semana. Mais ou menos aqui um doji, tá? É um doji, beleza? Na semana tinha resistência na máxima da semana passada, que é o 130.137, não conseguiu romper essa resistência, então para a semana que vem essa resistência continua, é 130, 137, a máxima da semana passada. Então essa é a primeira resistência a ser batida semana que vem, depois a máxima dessa semana, 131, 190. A mínima dessa semana, 128.677 é o primeiro suporte, tá? Depois suporte mais para baixo em 125.539. Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar Magazine Luiza, Via Varejo, BTOW3, Centauro, né? Grupo SBF, Localweb, Suzano, Qual3 e Mercado Livre, MELI 34, que é uma BDR, beleza? Lembrando a todos vocês que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações, apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Então vamos lá, começando com o Magazine Luiza, gráfico diário, uma alta de 0,5%, fechou cotada em 20,35. A mínima 19,99 é o próximo suporte, né, para segunda-feira. Hoje ela praticamente fechou aqui bem na média exponencial de 9, olha lá, 20,38, tá? 20,38 é a exponencial de 9 períodos. Então seria interessante o quê? Tá vendo essa máxima? 20,48 seria interessante na segunda-feira romper essa máxima aqui, tá bom? É isso aí. Gráfico de 1 hora. Aqui foi a abertura e depois rompeu as médias. Beleza. O que seria importante agora nas próximas horas? Rompeu as médias, está cruzado aqui, beleza? Então seria importante logo nas primeiras horas não perder R$ 20,26. Aproximadamente isso daí, tá? Semanal. Perdeu a exponencial de 9 períodos, na região de 20,51. Então, é a primeira resistência para a semana que vem. Depois, a máxima dessa semana, 21,43, a resistência mais interessante. A mínima, 19,93, é o primeiro suporte, tá? Essa região aqui. Praticamente foi a mínima da semana, muito perto aí da mínima da semana passada, ou seja, 2 semanas nessa mínima. Então, suporte interessante aí nesses 19, região 19,93, 19,98, né? Então, região semanal aí interessante aí para a Magazine Luiza. Via Varejo, gráfico diário, uma alta de 0,3%, fechou cotado em 14,65. Percebam que estava querendo perder a exponencial de 9 e se recuperou. Então, primeiro suporte,
14,33 na exponencial de 9 períodos. Depois a mínima do dia, 14,15. A máxima, 14,62 é a próxima resistência, depois resistência mais interessante em 15,18. Tá? Gráfico de 1 hora. Aí, gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui e logo já reagiu. Tá? Beleza. O que seria importante? Não voltar a perder as médias. Já romper aqui a de 21 logo nas primeiras horas, região de 14,68. Tá? Aproximadamente isso daí. Já romper e trabalhar acima disso. Mas fez um movimento interessante aí hoje, principalmente no finalzinho, né? Aqui na última hora, ó. Tá? Então é isso aí. Gráfico semanal deixou um doji. Tá? Doji no semanal aí, né? Mas eu vejo como natural, como normal, tá? Porque a ação no varejo veio sofrendo, não ia, de repente subiu e depois agora ficou aí meio que uma indecisão, vamos dizer assim, tá? Para o semanal. Quis ir para cima, quis ir para baixo, mas parou aí um doji. Vamos ver como que é semana que vem aí. O que tem de suporte para a semana que vem? A mínima dessa semana é o primeiro suporte, 14,15, tá? Esse é o primeiro suporte. Depois, na região das médias, aproximadamente 13,19, o próximo suporte, tá bom? A máxima, na verdade, a máxima da semana passada, 14,77, é a primeira resistência para a semana que vem. Depois, a máxima dessa semana, 15,35, tá? Betol, gráfico diário, uma queda de 1,2%, fechou cotado 67,41. A máxima, 68,42, é a resistência que tem aí para segunda-feira. A mínima, 66,96, é o primeiro suporte, depois suporte mais interessante aqui nessa região de 65,70 aproximadamente, tá? Gráfico de 1 hora. Olha aí, gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui, estava perdendo as médias, se recuperou e olha só, aqui perdeu as médias, tá? Fechou abaixo das médias. O que seria importante logo nas primeiras horas? Já tentar buscar novamente as médias, região de 67,57 aproximadamente, tá? Semanal. Semanal tá aí, ó. Rompeu a máxima da semana passada, que é o 65,64. E, então, né, se rompeu, o que acontece? 65,64 é o primeiro suporte que tem para a semana que vem aí, para Betol. Tá? 65,64. Depois, a mínima dessa semana, 64,30. Beleza? A máxima, 68,49. Aqui, é justamente mais ou menos, olha lá, 68,49. Aqui já, olha lá. Já é essa região aqui que ela tenta e volta. Região de resistência interessante, tá? Mas é normal, às vezes bate, volta, depois aí vai, tá? Então é torcer para romper isso aqui. Se romper isso aqui, romper a média de 21, vai ficar melhor ainda, tá? Então é isso aí. Centauro, né? Grupo SBF. Fechou cotado em 37,90, uma alta de 3,84%. Olha, a máxima de hoje, 38,83 é a próxima resistência, tá? A mínima, 36,20 é o próximo suporte, tá bom? Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui. Aí, logo na abertura já se manteve acima das médias, meio que subiu devagar e depois, na última hora, subiu forte, né? Isso aqui foi no aftermarket, mas é isso aí. O que é importante nas primeiras horas? Suporte 37,18, depois 36,50. Semanal. Semanal tá aí, fechou a semana com uma alta de 8,6%. E para o semanal, resistência na máxima dessa semana, 38,83. E suporte, eu vejo como primeiro suporte
35,93. Depois a mínima dessa semana, 34,34. Tá bom? Local Web, gráfico diário primeiro, uma queda de 3,34%, fechou cotada em 25,16. A mínima, 25,06, é o primeiro suporte. Depois, suporte mais interessante, na média exponencial de 9, em 24,87, depois 24,30. A máxima do dia, 26,33, é a próxima resistência. Viram aqui, ó? Vários dias ela bateu aqui e voltou, né? Ontem também não conseguiu, hoje também não. Então, é natural, eu vejo como natural, tá? Agora, o que seria importante? É voltar a não perder a região das médias, tá, pessoal? É voltar a não perder e já buscar romper isso daqui, tá bom? Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, perdeu as médias e agora o que seria importante aí, né, nas primeiras horas para a Local Web? Romper de volta as médias e tentar buscar isso aqui, tá bom? Semanal. Semanal, não rompeu as médias, está aqui querendo romper a exponencial de 9. O que seria importante? O que tem de suporte agora para a semana que vem? A mínima dessa semana, 23,75, é o suporte mais interessante para a semana que vem. E depois, resistência, 26,33, tá? Resistência forte aqui nesses 26,33, tá? São praticamente 3 semanas que ela tentou e não conseguiu. Então, para a semana que vem seria interessante romper isso daqui. Suzano, gráfico diário de Suzano, fechou cotado aí 58,90. Na verdade, acho que no aftermarket foi 58,70. Já a gente vê no gráfico de hora. Mas aqui mostra 58,96, uma alta de 0,4%, um doji, tá? Um doji, a mínima 58,08 é o próximo suporte. Na verdade, eu vejo assim, ó, estava hoje perdendo a mínima de ontem e voltou. Então, a mínima de ontem eu vejo como primeiro suporte, que é o 58,46 para segunda-feira, para depois ser a mínima de hoje, os 58,08. A máxima, 59,34 é a primeira resistência, depois na exponencial de 9, 59,68. Depois, mais interessante aqui, ó, em 60,84. Aí depois sim, 62,24. Mas mostrou aí que está perdendo um pouco essa força vendedora em Suzano, que vem há um bom tempo já fazendo aí, né, uma bela de uma correção, tá? Gráfico de 1 hora. Olha, a abertura foi aqui, ameaçou vir para baixo, tá? E depois já quis romper as médias, né? Olha lá, já chegou a trabalhar, até teve momentos que já rompeu a média, ou seja, já está querendo, né? O que seria importante? É não voltar mais a perder essa região aqui de 58,50 e já procurar romper forte aqui a média de 21 na região de 59 aproximado, 59,12. Romper e romper forte para ela, se voltar, não perder mais, tá? Semanal. Semanal ficou um doji, pessoal, tá? Doji é interessante no semanal. Por quê? Quando vem caindo assim e de repente aparece um doji. O que significa? Possibilidade de mudança de direção, tá? Eu não estou falando que vai mudar de direção, mas existe essa possibilidade. Então, o que tem de suporte para a semana que vem? Olha, a mínima da semana passada era 58,41. Continua sendo o primeiro suporte para a semana que vem, tá? Porque essa semana estava perdendo e voltou. Então, se segurou nesse suporte da semana passada. Então, para a semana passada, primeiro suporte é 58,41. Depois, a mínima dessa semana, 57,69. A máxima, 60,84 é a primeira resistência. Tá bom? Qualicorp, Qual 3, gráfico diário primeiro, fechou cotado em 28,01.
uma queda de 1,4% e se segurou na média de 21 praticamente. Hoje estava perdendo a média de 21 e se recuperou. Então, 27,88 é um suporte interessante para segunda-feira. Depois, a mínima do dia, 27,72. A máxima, 28,41 é a primeira resistência. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, né? Perdeu as médias e aqui já está querendo recuperar novamente. Então, o que seria importante? Já romper os 28,16 e ir embora. Pessoal, olha, eu vou falar uma coisinha para vocês. Eu vejo que a semana que vem vai ser uma semana interessante para nossa Bovespa, né? Tipo, vai continuar subindo mesmo, né? Tem bastante ação aí que está meio que indecisa, tá? Mas eu vejo que isso que aconteceu essa semana meio que natural, normal, né? Veio subindo bem, então uma semana aí de descanso é natural, normal, tá? Mas é isso aí. Semanal, ó, não está conseguindo se manter, né? Aqui tinha rompido a média de 21. Devolveu um pouco, beleza, tá? Né? Perdeu novamente. O que seria importante? Se segurou aqui na exponencial de 9. Perdeu a mínima da semana passada, que era quanto? 28,09. Perdeu? Perdeu. Então, o que seria importante agora para a próxima semana? Não perder essa mínima aqui, que é os 27,72, tá? E já buscar romper a média de 21, os 28,51, tá bom? Para depois, próxima resistência, 29,09, a máxima dessa semana. E depois, resistência mais interessante aqui, aproximadamente 29,48, tá bom? Mercado Livre, MELI 34, fechou com uma alta de 1,9, fechou cotado em 59,42, fechou acima da média de 21, que é na região de 58,65, que é o primeiro suporte para segunda-feira. Depois a mínima de hoje, 58,35. Depois suporte mais interessante em 57,85. A máxima, 60,18, é a primeira resistência, tá? Depois deve encontrar uma resistência mais interessante, aproximadamente aqui, 61,60. Mas como fechou acima das médias, né, a média de 21, as bandas de Bollinger projetam preço-alvo aqui, tá? Em 62,29, aproximadamente isso daí, tá? Preço-alvo aí. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora tá aqui, a abertura foi aqui, depois lateralizou, meio que perdeu força. O que seria importante? Não perder 59,08 logo nas primeiras horas, tá? E no pior das hipóteses, não perder 58,02. Semanal tá aí, suporte era a mínima da semana passada, 55,42, e não perdeu, esteve até um pouco abaixo aí, mas se recuperou bem. Então agora para a semana que vem, o que seria importante? Romper a máxima dessa semana, o 60,18, e já tentar buscar aí a exponencial de 9 na região de 62,78, tá? Então é isso aí. Pessoal, lembrando a todos mais uma vez, essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações, apenas aí uma análise que possa vir a acontecer com elas. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, um bom descanso e um ótimo final de semana para todos vocês. Deus abençoe.